Olá, querida amiga, querido amigo, e a paz de Jesus esteja sempre conosco. Que as suas bênçãos de saúde e de serenidade sempre nos envolvam na nossa caminhada evolutiva. Nós vamos dando seguimento ao estudo do livro Em Torno do Mestre, de Vinícius, pseudônimo de Pedro de Camargo. Vamos agora estudar o capítulo denominado O Pecado e a Atitude Pecaminosa. Vamos perceber ao longo das reflexões que faremos juntos que Vinícius permanece sempre aquele pedagogo do Cristo, trazendo a pedagogia do amor, a apresentação das leis divinas, a praticidade da doutrina espírita, o fundamento do Evangelho em nossa existência. Ele vai recolhendo personagens, verdadeiros arquétipos, vai se juntando conosco na visualização do futuro que é feito a partir das nossas ações, das situações as quais nós vivenciamos, e desenhando então assim a questão do pecado, a questão do pecador, alargando horizontes em relação às explicações evangélicas e doutrinárias, para que reconheçamos a profundidade atrás do conceito, para que percebamos muito além daquilo que a gente costuma classificar como um erro, um vacilo, um tropeço, ou mesmo uma ferida muito grande que fica na história da alma. Nessas reflexões, Vinícius aponta para nós um manancial de evangelho, vários versículos que, por extensão, nós conectamos a outros, e algumas obras subsidiárias da doutrina que nos ajudarão ainda a entender melhor as palavras do benfeitor. Ele começa apresentando para nós dois versículos bíblicos. Tendes ouvido o que foi dito, não adulterareis. Eu, porém, vos digo que todo o que põe seus olhos em uma mulher para a cobiçar, já no seu coração cometeu adultério. Nós temos isso dentro do Sermão da Montanha, nos versículos 27 e 28 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Mas em seguida, Vinícius ainda vem com um versículo, que é o 7º do capítulo 18 de Mateus, e acontece também em versículo 1º e 2º do capítulo 17 do Evangelho de Lucas, que também está atrelada a esta questão. É necessário que haja escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo vier. Temos então, na análise do pecado e da atitude pecaminosa, a percepção que Vinícius vai trabalhar conosco acima de duas palavras: adultério e escândalo. Todas as duas são para nós, é claro, apresentadas no bojo da doutrina espírita como conceitos, definições muito mais amplas do que, em geral, a humanidade as considera. Vamos pensar em termos íntimos, em termos pessoais, e por isso mesmo em termos espirituais, para recobrar então uma lucidez que o mundo muitas vezes faz a gente perder fácil, e não atinar que são temas que não devem cair numa mesmice ou mesmo numa rotulagem que, pela própria definição em si, diminuiria não só a gravidade da questão, mas como também a possibilidade, a potencialidade de serem trabalhadas em nós determinadas virtudes, determinadas potências da alma, e por isso mesmo a solução de alguns defeitos, a solução de vícios, hábitos nocivos que ainda carregamos. Consideremos sempre a questão do caráter educativo que Vinícius traz, iluminando com o Evangelho as partes mais sombrias da nossa alma e assim buscando em nós aquele aluno que se torna um devotado seguidor do Mestre Jesus. É essa, muitas vezes, a percepção que nós temos das obras de Vinícius. É nos instigar a dizer: este eu quero como professor. Este é meu rabi, Jesus de Nazaré. É o mestre dos mestres.
com respeito a todos os mestres, mas aqueles que nos levam até ele são por isso mesmo também iluminados. E nessa caravana sem fim, nessa cadeia de elos uns ligados aos outros, vamos também ficando felizes por fazermos parte desta cadeia. Vamos então contextualizar essas palavras de Jesus que nós aqui apresentamos, mostrando, por exemplo, que o Mestre eleva o conceito de pecado para além do ato exterior. O pecado muitas vezes ele não vai ser perceptível, ele não vai ser visível, não vai ser identificado por outras pessoas, ou até por nós mesmos em gestos, em atitudes corporais. Mas o Cristo de Deus nos pede com que a gente olhe a raiz do problema, que é a intenção e a predisposição, a disposição interior para que aquilo se dê, aquilo aconteça, se houver ali as circunstâncias adequadas para a execução do ato, a consumação, enfim. E vamos também ressaltar que o ponto central a que Vinícius vai nos levar, agora percebendo que não basta somente a aparência, o ato em si, mas a intenção, a disposição interior, é o escândalo. Aí sim, o escândalo, que é a manifestação externa, essa tem também, na visão do benfeitor, um desempenho pedagógico, é um papel educativo, para que a criatura perceba o que estava oculto e até então ela não tinha conhecimento. Vai então alcançar a consciência e ela poderá entrar num processo de autoanálise, de identificação com os propósitos que realmente ela precisa adotar para o seu bem, para a sua paz interior, para o seu progresso e, acima de tudo, se desvencilhar daquilo que não lhe serve mais como elemento para a conquista da felicidade e, especialmente, libertação do sofrimento. Então, o escândalo vai vir como um ponto muito forte no sentido de que permite o espírito reconhecer-se. Não é claro, quando ele perceber, ele vai se reconhecer como feliz, como ditoso, como alguém que vem na esteira do sucesso, porque ele vai se reconhecer como algo ou alguém que errou, que pecou, que falhou, e com isso vem a culpa, vem a sensação de impureza, de mácula, o remorso, os quais também nós vamos apontar aqui, nisto que podemos então considerar como um processo que vai para além do pecado, mas muito mais amplo do que a atitude pecaminosa. Vinícius vai agora, após os versículos, dizer assim: a atitude pecaminosa e o pecado consumado são igualmente passíveis de condenação pela soberana justiça do céu. Aqui ele nos aponta que o pecado consumado e a atitude pecaminosa terão o mesmo peso moral. Não é simplesmente o só porque pensou vale menos do que pensou e fez. A intenção, vão apontar para nós os Espíritos em o Livro dos Espíritos, é o que Deus observa. Deus observa mais a intenção do que a ação. E reconhecendo que tanto no grego o vocábulo amartia, quanto lá no hebraico o hatá, o pecado, tantos uns quanto os outros nesses idiomas, a significância nos aponta a desvio. Ao desvio que é como uma transgressão moral, que implica errar o alvo, perder o objetivo, não alcançar o propósito desejado. Daí muitas vezes nós encontrarmos esses vocábulos nas traduções das escrituras sagradas, porque esse apartar, esse desviar-se, ele é coerente com o que vem do alto, com o que vem do divino, das leis de Deus. O desvio, por exemplo, da lei de amor, de justiça e de caridade, é que vai fazer a gente se embrenhar por caminhos do orgulho, por caminhos do egoísmo, e então se permitir muitas vezes a direitos que nós não concedemos aos demais,
sem com isso considerar que aos direitos nós também temos os deveres, e daí muitas vezes escamotear, fugir da responsabilidade, tendo sempre em mente somente o livre arbítrio, a liberdade em si. Esse desvio vai gerar falhas porque ele não está mais em consonância com o natural, com o divino, e essa falta de conformidade com a vontade divina vai fazer com a vontade do nosso pequeno eu seja o grande ditador, aquele que diga, aquele que dite as regras de nossa vida. E por isso mesmo a arrogância tende a preponderar e o livre-arbítrio vai ser muito ameaçado, porque vai ser como aquele carro sem freios que André Luiz fala para nós quando nós não consideramos a disciplina no nosso caminhar evolutivo. Por isso mesmo, ele pode se desembalar, alcançar alta velocidade, mas mais cedo ou mais tarde, quando ele necessitar de freios, de pesos morais, ele não os vai encontrar dentro de si mesmo e vai então sofrer o impacto do baque que ele pode ter então causado devido à sua falta de ponderação, de prudência. A atitude pecaminosa e o pecado consumado são igualmente passíveis de condenação pela soberana justiça do céu. Há capacidade, diz Vinícius, para o mal como há para o bem. Isso nós nunca podemos esquecer. A capacidade que temos para o mal, temos também para o bem. Então, antes de meditarmos na velocidade do nosso progresso, é sempre oportuno que nós adotemos a lucidez da direção. Em que direção estou indo? Porque se eu denotar que a direção está seguindo a bússola do Cristo, as orientações evangélicas, a minha transformação moral, minha melhoria diária, por mínima que seja, um pouquinho a cada dia, então com constância, com paciência, com tolerância, eu vou prosseguir rumo ao alvo, como lembrava para nós o grande apóstolo Paulo de Tarso. Com constância, com paciência e com tolerância, eu vencerei. Vencerei a mim mesmo. E assim eu conseguirei preservar-me o máximo possível, apesar dos erros inevitáveis, quase até, neste mundo de provas e expiações, eu me preservarei o máximo possível na leira do bem. O mal virá, possivelmente, pela questão de nossa natural capacidade. Mas o bem, pelo menos, começará a fazer mais morada em nossos corações. E essa morada, veremos aqui que a fundamental, a célula primordial, o ponto de ataque, ataque aqui no sentido de ser trabalhado, de ser estudado, de ser o foco de ação do nosso progresso, é o pensamento. Mais tarde, quando fala Jesus a respeito do escândalo, ele aponta para nós arrancar o olho, arrancar a mão, como veremos. Mas este olho e esta mão não são as nossas partes físicas, mas a raiz do problema. E se falamos de pecado, pensar no pecado, como já vimos aqui apresentando o verbo desde o início, é porque a raiz está no pensamento. O que vai fazendo a gente começar a perceber que a questão é de domínio mental, de domesticação das nossas criações mentais, do nosso pensamento, um pensamento cada vez mais consciente. Adotarmos um pensamento consciente. E aí aqui nós precisamos fazer um apontamento, que é o capítulo 23, as primeiras partes, quase até a metade do capítulo 23, chamado Pensar, de autoria de André Luiz, por Chico Xavier, o livro Respostas da Vida. Respostas da Vida é um livro magnífico, simples porém profundo, tão útil quanto de cabeceira, como também para estudos avançados em psicologia. E ali no capítulo 23, Pensar, olha só o que André Luiz diz para nós. O pensamento é a nossa capacidade criativa em ação. Em qualquer tempo, é muito importante não nos esquecermos disso. A ideia forma a condição. A condição produz o efeito. O efeito
cria o destino. A sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos. Imagine a sua existência como deseja deva ser e, trabalhando em linhas de ideias, observará que o tempo lhe trará as realizações esperadas. As leis do destino carrearão de volta a você tudo aquilo que você pense. Nessa verdade, encontramos tudo o que se relacione conosco, tanto no que se refere ao bem quanto ao mal. Olha só, é bem o que Vinícius nos apontava, lá falando a respeito da nossa capacidade para o bem ou para o mal. E aqui André Luiz vai desenvolvendo a respeito das conexões que nós vamos produzindo a partir disso, do nosso desenvolvimento mental a partir de nossa vontade, em cima daquilo que nós vamos criando na nossa casa mental. E ele ainda apresenta aqui em seguida, André Luiz: observe e verificará que você mesmo atraiu para o seu campo de influência tudo o que você possui e tudo aquilo que faz parte do seu dia a dia. Então é uma educação mental a partir do discernimento daquilo que nós vamos conseguindo criar na nossa mente. É como se eu começasse a observar melhor os pensamentos que eu vou produzindo. Quais são as minhas criações mentais? Quais são os objetivos delas? Por quê? Penso desta maneira. E onde isso pode me levar? Com isso a gente vai desenhando um panorama de alimentação desses pensamentos, se forem voltados para o bem, ou de eliminação sumária, para que eles não venham a se tornar paixões ou motivos de desequilíbrio em áreas em que ainda somos fracos, no sentido de nos mantermos naquela eterna lição de vigiar e orar. E vai seguindo Vinícius. O estado pecaminoso está em curso na lei divina, ainda mesmo que por essa ou aquela circunstância não se objetive o pecado. Daí nós então agora recordarmos Mateus, no capítulo 5, os versículos 29 e 30. Se, pois, teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém mais que se perca um de teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no vale dos gentios. Se tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém mais que se perca um de teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no vale dos gemidos. Então é cortar este mal pela raiz, esses pensamentos que já nascem associados ao orgulho, ao egoísmo, nos dando um valor desmensurado, uma petulância, uma prepotência que não fazem parte de nós enquanto herdeiros de Deus, porém ainda seres em pleno caminho evolutivo, ainda repletos de falha, mas plenos também de potencialidades a serem desenvolvidas. Não é requisitar os louros da vitória, considerando que estamos ainda em meia maratona. É correr, é combater o bom combate e vencer a carreira. Este talvez seria para nós o ponto que nos favoreceria numa melhor administração mental, se assim podemos dizer, e por isso mesmo nos tornarmos mais observadores a respeito daquilo que criamos ou que aceitamos até dentro de nossa casa mental. A justiça da terra julga pelas aparências, a do céu julga segundo a reta equidade. E aí a gente volta mais um pouquinho, lá naquele capítulo 23, denominado Pensar, ditado por André Luiz a Chico Xavier e que faz parte do livro Respostas da Vida. Porque agora André Luiz, da metade para o fim do texto, diz assim: Deus é amor e não pune criatura nenhuma, criatura alguma. A própria criatura é que se culpa e se corrige ante os falsos conceitos que alimente com relação a Deus.
Em nosso íntimo, a liberdade de escolher é absoluta. Depois da criação mental que nos pertence, é que nos reconhecemos naturalmente sujeitos a ela. O bem eterno é a lei suprema. Mantenha-se no bem a tudo e a todos, e a vida se lhe converterá em fonte de bênçãos. Através dos princípios mentais que nos regem, de tudo aquilo que dermos de nós aos outros, receberemos dos outros centuplicadamente. Faz-nos recordar, inclusive, uma mensagem de Emmanuel, que está em O Pão Nosso, denominado magnetismo pessoal, que ao final ele nos lembra que para atrair é preciso amar e que para santificar-se é preciso aproximarmos-nos de Deus. Não há outras vias senão essas. Seria buscar o certo pelo errado, o que fugiria totalmente às regras da lógica. Por isso mesmo, a partir da lucidez, do entendimento, da razão, do bom senso, é que a gente vai conseguir perceber o pecado, a atitude pecaminosa, esse desvio das leis divinas, esse apartar-se daquilo que Deus espera de nós e tem para nós, e com isso nos corrigirmos enquanto temos luz e cada vez mais cedo, a partir do fato da percepção ficar cada vez mais aguçada. Já já a gente vai perceber isso, que está muito claro no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas segundo Vinícius, ele continua falando, para o julgamento do mundo é mister que o mal se concretize para que exista e seja condenado. O mundo não tem ainda a capacidade de julgar pensamentos. E isso fica sempre a cargo, como vimos, nem de Deus, mas da própria consciência, que, sabedora de que as leis divinas estão nela gravadas, quanto mais ela progride, mais responsável ela se torna pelo conhecimento que detém, mais sensata ela fica em analisar-se nos atos que tem cometidos ou planeja cometer. Para o juízo divino, que penetra o âmago dos corações, não é isso necessário. Ele constata o mal latente e o exproba desde logo. Como assim? Aqui é onde a gente está falando do Evangelho segundo o Espiritismo. É a pureza de coração, que é inseparável da simplicidade e da humildade. Então, vão surgindo para nós, ao meio das reflexões de Vinícius, ferramentas que nos ajudarão neste processo. Já que ele é educador, ele ensina para nós, diagnosticando o mal e indicando o remédio. Ele vai apresentando os recursos adequados para que a gente se eduque nessas determinadas áreas da vida que são comuns a nós todos, enquanto encarnados e desencarnados, jungidos a essa terra. E com isso nós temos como que um farol iluminando a nossa vista, mostrando, é por aqui que eu preciso começar a trabalhar. Se eu desejo a pureza de coração, tornar sagrado aquele ambiente que estava entrando na impureza, no ato pecaminoso, nestes conceitos que já apresentamos, como desvios da lei divina, transgressão moral, é na simplicidade, é na humildade que eu alcançarei esta pureza do coração. André Luiz, como nós vimos, ele mostra para nós que o pensamento é como uma força criativa e poderosa, capaz de moldar a realidade e influenciar tanto a vida individual quanto a vida coletiva. O que significa para nós que é um assunto muito pertinente e muito sério, não só nos momentos atuais, como em todos os momentos da nossa vida individual quanto da nossa vida coletiva. E é através do pensamento que o ser humano interage com o mundo espiritual. Então aí tem também aquele ponto em que nós recordamos que de ordinário são eles os espíritos quem nos dirigem. Mas essa direção nós não devemos dar a qualquer pessoa. Como nós não concedemos aos encarnados, nós não concedemos também aos desencarnados. Embora, infelizmente, não é isso que aconteça. E de forma descuidada das coisas dos espíritos, do mundo espiritual, dos assuntos para o nosso progresso espiritual, vamos nos apegando à vida da matéria, à vida visível, à vida palpável, e automaticamente entramos num fluxo de pensamento em que, muito sugestionados,
não conseguimos muitas vezes captar de onde que vem aquela sugestão e o que ela pretende produzir em nós ou até onde nos levar. O que depois a gente se percebe meio perdido, confuso, conforme as situações vão se desdobrando ao longo dos dias de nossa vida. São influências alinhadas com as nossas vibrações mentais. E assim como estamos treinando no processo mental de desenvolver pensamentos conscientes, ainda também para nós é muito novo essa desenvoltura, essa habilidade em reconhecermos nossas vibrações mentais a partir daquilo que emitimos, como também das vibrações que nós captamos. E assim, vai seguindo Vinícius, se explicam as palavras de Jesus. É preciso que haja escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Agora ele adentra na questão concreta da ação nociva. É a manifestação do mal que se torna, é claro, instrumento de autoconhecimento. Não como fator condenatório, punitivo, aquilo que deve ser condenado, maltratado, machucado. Não, nada disso, não. Não existe esse modo de pensar. Seria a mesma coisa que adotarmos para as soluções da vida a morte. E a morte nunca será a solução para nada. Nos conceitos de condenação, de eliminação, de destruição, não é assim que funciona. Isso não está nos postulados divinos, como também não está na doutrina espírita. Solução sempre é a vida. Assim como para a vida, a solução sempre é a educação. E dela nós vamos beber no Evangelho e nos ensinamentos dos espíritos superiores. Daí é que Jesus diz: é preciso que haja escândalo, mas ai daquele por quem vier, porque vindo dói. O escândalo não é prazeroso para ninguém. No entanto, o fato dele ter vindo já nos gera, se tivermos a visão de autoeducação, de melhoramento pessoal, que aquilo quer me dizer algo, por mais que doa, assim como uma doença. Uma enfermidade no físico, está ali uma lição por trás que devagarzinho, em algum momento, nós vamos descobrir. E essa descoberta, aqui no caso do escândalo, é a percepção de que houve, em algum momento, um erro. E por isso, por trás deste erro, desta imperfeição, surge o sofrimento e surge a dor. Sim, diz Vinícius, é preciso que a maldade humana, oculta nos pélagos insondáveis do espírito, se manifeste. Se mostre a luz do dia para que o delinquente se reconheça como tal. Então, marquemos aqui uma palavra importante: reconheça. Se reconheça como tal. Reconhecimento. O escândalo nos auxilia no reconhecimento daquilo que aconteceu. Mas antes de denotarmos reconhecimento, de entendermos reconhecimento de quê, vamos lembrar que a própria palavra escândalo também para nós tem um sentido mais dilatado do que o geral, como nós falamos no início com a questão do adultério. E, suportando as consequências dolorosas do delito, que aquele ser que reconhece o erro se corrija e se converta. Então, nós vamos perceber, por exemplo, Emmanuel dizendo, num capítulo denominado Falta de Fé, na verdade um artigo publicado em O Reformador, no ano de 1967, em janeiro, ele diz assim: assim como não se extingue a doença com pancadas, e assim a custo de amparo e remédio, que para nós é uma coisa óbvia, não se remove a descrença a preço de controvérsia, e sim pelo concurso de amor e de educação. Por trás daquela dor da percepção do ser que reconhece que escandalizou-se, escandalizou certamente mais alguém, na sua atitude falha, desequilibrada, não há ali um motivo para que ele se machuque, se culpe, se penitencie. É ainda mais um impulso para que ele adote o caminho do amor e da educação. Não uma educação que purgue, que seja de uma disciplina totalmente exagerada, não. Mas aquele encaminhamento para o local adequado. Se o ser for mais ainda para o lado da penitência, do sacrifício, do martírio, mais ele tende a falhar, mais ele tende a errar, achando que se castigando vai se purificar daquilo que aconteceu, onde na verdade o que acontecerá é o contrário.
mais ele vai sofrer. Deus quer a correção, ele busca para nós o entendimento para que a gente então se aperfeiçoe e siga adiante, porém sabendo que aquilo não deve mais ser feito, não deve mais ser repetido, e nos esforçarmos cada vez mais para que aquele ato nocivo para nós ou para os demais não aconteça. Daí, ao final do texto, Emmanuel ainda dizer: incrementar no próprio ser o conhecimento da vida superior. Se eu vou focar que escandalizei-me, que pequei, cometi o ato pecaminoso e por isso eu mereço castigo, eu não estou buscando vida superior. Porque vida superior não significa castigo, significa redenção, como já já a gente vai ver. E isso é Emmanuel comentando o versículo 1 do capítulo 14 da carta de Paulo aos Romanos, quando ele trata a respeito do fraco da fé. Acolhei o fraco na fé, sem querer discutir suas opiniões. Porque, para além das nossas opiniões, estão as leis divinas, imutáveis e eternas, imutáveis como o próprio Deus. Seguindo, Vinícius vai dizer assim: enquanto a sujidade permanece escondida, o homem se julga puro. Muitas vezes é assim. É a sombra da qual nós não queremos entrar em contato, que a psicologia profunda veio a nos esclarecer, mas que os espíritos de decodificação também, por inúmeras falas, nos apontam. Este lado que a gente omite, esconde, mas que por muitas vezes projetamos nos outros. Na projeção, na cisão, reconhecemos na sociedade, mas dificilmente ou tardiamente reconhecemos em nós próprios. Quando, porém, extravasa a lama pútrida que jazia acamada no fundo de sua alma, ele desperta para a realidade e se reconhece pecador. Não há mal em reconhecer-se pecador. Reconhecer-se limitado, falho, ser que tropeça ainda e precisa de apoio. Pelo contrário, é justamente esse reconhecimento que vai levá-lo ao desenvolvimento da virtude da humildade. E por isso ver onde necessita de amparo, necessita de apoio. Nessa questão, desenvolver o hábito da prece, de trazer para si o convívio, o contato, o amparo dos bons espíritos e até afastar de si aqueles espíritos que estão se demorando em atrasá-lo, em produzir em si o mal, em instigá-lo a processos, quem sabe até obsessivos. É o que sucedeu com o mancebo, aquele jovem rico, cuja paixão pelas riquezas mundanas Jesus tornou patente. Ele já acertava muito perante a lei divina, mas quando houve o ultimato, quando houve o momento decisivo, vamos dizer assim, o minuto glorioso, como o Públio Lentulus teve com Jesus, à beira ali do mar de Genezaré, em Cafarnaum, o minuto glorioso não foi aproveitado. Lá em Mateus 19, vamos lembrar? Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? E aí veio a pergunta crucial. Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Ele podia ter muitas riquezas, mas ele ainda não sabia separar quais eram as verdadeiras das falsas, as eternas das temporárias. Mas o que acontece é que passa batido para nós muitas vezes alguns versículos que vêm em seguida, do 23 ao 26, para falar a verdade. Então Jesus disse aos discípulos: Digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus, se a pessoa entender-se rica somente das coisas materiais. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: Neste caso, quem pode se salvar? Quem?
E Jesus então responde, olha para eles e diz, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Todas as coisas. Voltando a Vinícius, segundo a confissão da culpa, o início da redenção, e gravemos bem esta palavra em nossa vida, gravemos ela de forma prática, para meditarmos nela um pouquinho todo dia. Redenção é preciso que haja escândalo. Redenção porque é uma consciência que vai nos trazer maturidade, que vai fazer a gente reconhecer nossos hábitos, nossos comportamentos, nossos vícios, que são hábitos nocivos, são perniciosos, repetitivos, crônicos, mas acima de tudo é o que vai nos ajudar a manter numa dada pureza que não será puritanismo. Será a consideração de que somos seres em plena caminhada e por isso tendenciosos, fáceis à falha, mas nos lembrará também que redenção será como morte e renascimento, um convite a um batismo espiritual. E que então isso nos fortificará a adoção e a estabilização dos propósitos novos abraçados. Se é o Evangelho, sigamos o Evangelho. Se é a doutrina, sigamos a doutrina. E este seguir significa aprender cada vez um pouquinho mais. E daquilo que vou aprendendo, vou praticando. E ali a gente vai descobrindo, ao se educar, que algumas questões ou lições são mais fáceis e mais rápidas de serem então transformadas em vivências, outras demandam mais tempo. Daí nós temos falado na questão da constância, da paciência e da tolerância. Isso sempre é com a gente mesmo, em primeiro lugar, e depois com os demais, todos aqueles irmãos e irmãs que convivem conosco na lida diária, muitos dos quais não nos compreendem, nos repelem, outros, no entanto, sintonizam-se conosco e nos fazem irmãos e irmãs de caminhada, assim como acontece com todas as criaturas no universo. É o domínio mental. O domínio mental que nos lembra o versículo bíblico: vigiar e orar para não cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Depois teremos, como a gente sabe, lá em O Céu e o Inferno, um estudo de Kardec a respeito disso. Até na literatura, muitas vezes nós encontramos determinados personagens que nos auxiliam a estudos profundos a respeito da psique humana, da personalidade complexa que é a criatura nessa terra, e como assim, aprendendo por aqueles que estão ali como criações de uma mente muito sábia, vamos tendo a condição de empregarmos em nossa vida verdadeiras lições. Dostoiévski é sempre para nós alguém que serve muito de base para o entendimento do que é o ser humano. E nele muitas vezes a gente encontra muita coerência a respeito dessa visão de pecado, da atitude pecaminosa e o que isso significa enquanto processo de melhoria no ser. Por exemplo, a gente vai ver a humildade como chave da redenção, mas uma humildade não da boca para fora, mas do coração para dentro, o cerne da alma, uma humildade radical. Aí veremos que o pecado não será uma sentença final. Pequei, estou condenado, mas um ponto de partida para a transformação. E isso faz toda a diferença. É o que Vinícius quer nos mostrar. Aquilo que chega ao ponto de acontecer como escândalo não é o fim. Quando a criatura diz, é meu fim, a reputação, a honra, a dignidade, agora foi tudo para o ralo. Não. Pela educação com o Cristo, nós entendemos que ali é o começo. É o começo da criatura para se regenerar naquele ponto, para transformar-se em algo melhor. Ainda que ela se veja suja, ela pode estar num lodo espiritual, num lodo mental, mas ela tem condições de que naquele lodo brote sementes das flores mais perfumadas que ela consiga produzir. Nos seus belos sentimentos, nos seus lindos pensamentos, todos cada vez mais elevados rumo ao Cristo. Então é quase que uma salvação, é uma salvação que passa pelo nosso eu superior, pelo nosso self, como diz Joana de Ângeles. E aí a gente vai vendo que o maior pecado não, o maior perigo, na verdade, não é o pecado em si, mas é a recusa em reconhecê-lo. Talvez seja aqui o cerne de todo o estudo que nós estamos fazendo neste momento. O maior perigo não é o pecado, mas é a recusa em reconhecê-lo. Porque quando eu recuso, o tempo vai passando e eu permaneço estagnado.
Quando eu recuso, eu vejo que eu estou errado, mas não admito correção. E isso vai agravando mais ainda a minha situação perante a lei de causa e efeito, o que me gerará débitos maiores e me inviabilizará um futuro próximo mais feliz que eu poderia ter. E só pelo meu livre-arbítrio mal administrado eu não tive. Mas seguindo ele, que importa que o adultério não seja consumado se ele existe no coração? É o pecado por pensamento, do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que importa que o homem mau não haja tirado a vida a ninguém se ele é homicida no pensamento? Se ele não tem uma arma, se ele nunca matou ninguém, se ele não foi réu, nunca foi condenado, mas por dentro ele condena, ele julga, ele mata, ele recrimina por preconceitos, por depreciações, por diminuições, por separatismos. O que ele não fez por fora, uma, duas, três vezes, talvez ele fez milhões de vezes ao longo de sua vida, por vários pensamentos que ele tem ao longo do dia, numa conduta que já se tornou contínua ao ponto de moldar o seu comportamento. Infeliz, é claro. Um homicida de pensamento e se alimenta ódio contra seu próximo e se regozija com as alheias desventuras. E aí Vinícius agora nos lembra dois personagens bíblicos como em exemplos que trouxesse para a nossa meditação, ajudando-nos mais ainda a ilustrar o tema. Quem diria que Judas seria capaz de vender a Jesus Cristo por 30 dinheiros? Se não o mesmo Jesus, que sabia existir na alma cúpida daquele discípulo a avareza. Ponto para o pecado? A avareza. Então, definamos aqui. A sede insaciável de ouro que no dizer de Paulo de Tarso, no caso aqui, é a raiz de todos os males. Nesse caso, disse A, por que então Jesus chamou Judas para o apostolado? Justamente porque era preciso que o escândalo se verificasse, para que aquele ser percebesse em si o que era necessário transformar-se. É claro que ninguém nasce, dizem os Espíritos para nós, devotado ao mal. Ninguém nasce com o propósito de fazer o mal na Terra. Mas a percepção do mal que há em si, todos nós devemos carregá-la ao longo da vida, até para detectarmos o mais breve possível. E aquele escândalo foi tão intenso naquele ser que, fazendo ali a traição, o gesto traidor, já no momento a sua redenção teve início, precisamente após a prática do crime de traição. É o que nós vamos ver em Mateus, no capítulo 26, 48 a 50. Ainda Jesus chega a dizer, amigo, aqui vieste. Então, aproximando-se deles, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. E depois, no capítulo 27, ainda em Mateus, quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse, pequei. Olha aqui o escândalo. Pequei. Ele reconhece agora o ato externo de algo que começou bem antes no seu pensamento. Pequei, pois traí sangue inocente. E eles, os doutores da lei, o povo do Sinédrio, retrucaram. Que nos importa? A responsabilidade é sua. É um versículo de profunda meditação. Vinícius, ainda o tremendo remorso de que se viu possuído é o atestado certo do despertar, de sua consciência até ali mergulhada na embriaguez de bastardas paixões. Aqui denotamos os dois grandes elementos que causam as feridas maiores da humanidade, o egoísmo e o orgulho. Ainda que ele tivesse, como vemos em algumas passagens psicográficas, boas intenções, estava mais iludido, enganado do que de fato objetivando a traição, ainda assim não nos exime a capacidade de a nós todos, porque aqui ele nos funciona como arquétipo, para a nossa meditação íntima, para a nossa chamada autoanálise. E mais um exemplo, no caso agora Pedro,
Noutro terreno menos grave, vemos Pedro, o apóstolo arrojado, cujo temperamento ardoroso tão bem se prestava a transmitir as mensagens do céu. Negar 3 vezes o seu mestre, a despeito mesmo de haver sido por ele prevenido dessa prova pela qual devia passar. Jesus já havia dito que ele o negaria 3 vezes. E a negação de Pedro foi a seu turno um escândalo. Mas era preciso que assim sucedesse para que Pedro se acautelasse contra uma falha de seu bondoso caráter. O escândalo era preciso, então agora fica mais fácil da gente entender, porque acontecendo só ali no clima mental, o apóstolo ainda não percebia. Enquanto aquilo não viesse ao exterior, ele não conseguiria captar a gravidade da questão. Por isso, ali naquele momento, ele que era Petrus, ele que era Protos, como o versículo nos aponta, os discípulos, os 12 sendo chamados, cai em si e percebe o que tinha feito. Jesus estava certo de que Pedro podia negá-lo, porém Pedro, a parte mais interessada no caso, ignorava de que tal fosse capaz. Era o desconhecimento, a ignorância que ainda não o permitia reter ou corrigir-se sem que o ato viesse a ser produzido. Após a consumação do ato pecaminoso, ficou-se conhecendo melhor, que é algo que espera-se que seja a consequência natural do processo de redenção. Identificando-se o ato, o desvio, temos então a oportunidade de nos conhecermos melhor e percebermos, olha, nisso ainda eu preciso trabalhar mais, para que eu não venha a cair novamente. Vai e não peques mais, como está no Evangelho. E não reincidir na falha, até porque então essa falha viria mais grave ainda, mais aceba, pela consciência, então, que nós já teremos adquirido, pela responsabilidade que já nos será considerada. Como é sabido, do conhecimento próprio depende a obra de nosso aperfeiçoamento. Pedro, e isso é muito belo, o que Vinícius nos aponta, no conceito de Jesus, era o mesmo, antes e depois da negação. Ele seguiu sendo Protos, ele seguiu sendo Petros, o cabeça da turma, aquele que muitas vezes mente rígida, mas firme nos seus valores, enfrentando o martírio, indo até Roma, vivendo ali a saga até os momentos finais para a volta ao plano espiritual. Esta falta, ou melhor, a capacidade de praticar ou incorrer em tal gênero de pecado, Jesus já havia descortinado no interior daquele apóstolo. Agora, Vinícius conclui para nós, então, sobre a humildade. Ele encerra para nós, depois deste processo que fizemos, analisando nos nossos pontos mentais, nos nossos pensamentos, de onde vimos falando sobre o pecado, a atitude pecaminosa, chegamos agora àquela que vai ser a nossa mestra em desenvolvermos pensamentos mais conscientes e por isso cada vez mais puros, conforme o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. De todos estes comentos, ressalta grande e proveitosíssima lição da humildade, que convém assinalar. Do exposto, é forçoso concluir que existe em todos nós grandes falhas de caráter, muitas e variadas capacidades de pecar. Aqui ele nos coloca como afirmativa, então convenhamos admitir o que ele diz para que a gente possa, sem refugar, sem renegar, pelo menos ter um material a mais para a nossa reflexão. E veremos que isso vai nos ajudar demais. Esta convicção do que em realidade somos há de nos tornar mais benevolentes, porque agora, como eu percebo que aquilo que para mim era o fim é o ponto de início para uma nova vida, mais acertada, mais coerente, com uma vida superior, eu percebo também no outro que isso também acontece com ele, e por isso a benevolência. Sede indulgentes para com o próximo e severos para consigo mesmo, lembra-nos o Evangelho. Seremos menos descaridosos com as quedas alheias. Veremos com os olhos mais complacentes as vítimas do crime. E como os acusadores da mulher adúltera, que vamos ver lá no capítulo 8 do Evangelho de João, aos quais Jesus forçou reconhecer as culpas próprias, não nos sentiremos com ânimo de atirar-lhe a primeira pedra.
Então, nesse momento, a humildade, mais com que a libertação da culpa, dos castigos autoimpostos, e sim do processo belíssimo e sublime de autoeducação, vamos também abaixando cada vez mais o braço, colocando a pedra no chão, abaixando o dedo em riste apontado e com o braço abaixado, com o dedo não mais em riste, o que nos resta é só uma coisa: estender a mão. Estamos todos caminhando para o alto e de mãos dadas, apesar das diferenças entre uns e outros, entre cada um de nós, nós temos muitos pontos de similaridade, muitos pontos de harmonia, a começar pelo Criador de nós todos, que é um só. Por isso mesmo, é de muita felicidade reconhecermos o quão farto é o manancial de recursos que Deus deposita em nossas mãos, a percebermos pelo Evangelho essa cartilha educativa que lança luz até mesmo naqueles pontos que estavam lá guardadinhos no escuro do fundo do nosso ser e que muitas vezes até antes de se tornarem escândalos serão passíveis de percepção, de redenção e de libertação antes que o pior aconteça. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Jesus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Muita paz.